É com muita alegria que eu estou aqui presente para a gente bater um papo, né, conversar um pouco sobre esta grande bênção que é a família. A família que é a graça de Deus, que é plano de Deus para o homem. E hoje ninguém pode se dizer e dar ao luxo que não veio de uma família. Todos nós tivemos um pai, uma mãe, todos nós tivemos um berço. E por isso que essa família que é tão importante ao coração de Deus é tão minada e bombardeada, né? E estamos aqui para resgatar os valores desta família, dizer que é possível viver uma família cristã, é possível conduzir a família para Deus. Não é fácil, mas é possível. E por que foi, Dr. Wagner, que você escolheu viver esse caminho? Resolveu escolher viver e construir uma família? Pronto, a família é uma graça de Deus. Desde cedo, né, na minha própria vivência mesmo, nós somos criados, eu fui criado num ambiente muito familiar. E ao conhecer a comunidade Shalom, né, eu fui aprendendo um pouco mais sobre o que vem a ser os estados de vida. Fiz até um celibato formativo para poder discernir melhor e escutar mais a Deus sobre isso. E quando eu vi o grande chamado de Deus para a família, eu me abri e deixei o tempo de Deus aparecer na minha vida. Uma grande espera até Deus me revelar aquela que seria do coração dele para mim, a Luciana, minha esposa, né? E dessa família que nós constituímos vieram 4 lindos filhos, né? A Luísa, que tem 14 anos, a Júlia, de 13, o Emanuel, que fez 10 anos agora, e o José, que tem 6 aninhos, né? Nós estamos muito felizes, somos famílias muito compactadas. Mas ao entrar neste caminho, eu comecei a perceber que não existe fórmulas para a família. Não existe algo já pronto, faça isso, faça aquilo. A família, ela passa por uma experiência e uma vivência. Dia após dia, é preciso querer estar casado, é preciso querer estar ali, vivenciar as alegrias, as tristezas, as dores e as bonâncias que tem no matrimônio, né? É um estado realmente que nós vamos caminhando para isso. E quando fui mergulhando na palavra de Deus, já aproveitando já esse início, eu fui vendo que logo no Gênesis, antes mesmo que o homem pecasse, Deus já havia chamado o homem às 3 vocações. Primeiro, a vida, ao estado de intimidade com Deus soberano, acima de todas as coisas. Então, todo homem tem uma sede de Deus, todo homem tem um vazio interior que só Deus pode preencher. E esse homem não vai ficar quieto enquanto não encontrar Deus, já dizia Santo Agostinho. A segunda vocação foi quando Deus pegou o primeiro homem e jogou dentro do Éden. E ali ele foi levado a administrar toda a obra da criação de Deus. É o trabalho que o homem é chamado antes mesmo do pecado acontecer, na bênção de Deus, para poder administrar. Então o homem era vocacionado a Deus em primeiro lugar e vocacionado ao trabalho. O trabalho é uma bênção que não pode roubar da família. Em terceiro, aquela velha, célebre frase que diz que não é bom que o homem esteja só. E aí constitui a família. Então temos Deus, temos o trabalho e temos a família, o estado de vida, vamos dizer assim. Essas 3 coisas que são vocação de Deus, elas não podem brigar. Quando o homem ele é todo trabalho, vai balançar o seu relacionamento com Deus, vai respingar também na família. Quando o homem é todo posse em sua família, ele vai também balançar o seu relacionamento com Deus e também vai interferir no trabalho. Mas quando o homem ele vai para Deus e consegue ordenar a família e o trabalho, ele começa a ter um ser por inteiro, porque Deus à frente e ele a serviço do outro grande que é Deus e a serviço dos outros no trabalho e na família. Família é igual a serviço. Eu imagino que muita gente ouvindo deve ter falado assim, eu quero ver na prática, né? Mas aí o nosso querido Wagner também, que é a experiência da família dele, vai contar muitas histórias aqui e também nos enriquecer também com a sua experiência, né? No ritmo de vida dele próprio como médico, também como pai de família, e poder, assim, contribuir também para esse nosso debate de hoje. O Papa Francisco ele tem feito muitas reflexões
a respeito das famílias, várias, inclusive, não só nas jornadas mundiais das famílias, que acontecem sempre, mas ele sempre faz considerações muito pertinentes, aquela forma dele, né, de se comunicar, de se fazer entender. A gente vai acompanhar agora o primeiro vídeo para a gente comentar, onde o Papa fala dessa questão de que entrar no matrimônio, abraçar o sacramento do matrimônio é um arriscar-se. Fate scommesse forti per tutta la vita, rischiate, perché il matrimonio è anche un rischio, ma è un rischio che vale la pena, per tutta la vita, perché l'amore è così. Sappiamo che l'amore è il sogno di Dio per noi e per l'intera famiglia umana. Per favore, non dimenticatelo mai. Tá aí as falas do Papa, né? Essa questão do arriscar, muita gente tem medo, né? Tem medo de se casar, quando se casa tem medo de ter filhos, Exato. E quando começa a ter filhos tem medo de ter muitos, né? Como é que fica? Como é essa questão do medo, Wagner? Pois é, né? Realmente é um arriscar-se, né? É um arriscar-se, é um sim, o sim de cada dia, né? É muito bacana o estar casado. Como a gente vai vislumbrando a graça de Deus, né? O outro que vai nos mostrando a verdade. Nós não nos conhecemos. E como a minha esposa, ela me fez entrar dentro de mim. É interessante que nesse arriscar, quando eu percebi o matrimônio acontecer na minha vida, eu vi que Deus se colocava atrás da minha esposa. Eu tinha que entrar no coração dela, entendê-la, amá-la, perdoá-la, para poder aprender mais de Deus. Aquele Deus que estava ali comigo na intimidade, ele se colocava atrás dela. Então, eu tinha que passar pela pessoa dela para poder encontrar a Deus. E vice-versa. Ela funcionava também como um espelho, que me mostrava as verdades. E o amor faz a gente não ter medo, faz a gente dizer ao outro, no dia a dia, quem ele é, as coisas boas e as coisas ruins. E faz a gente perceber as diferenças de cada um, né? Como cada um se comporta, como cada um se pensa, quando cada um se completa um ao outro. E realmente é um arriscar-se, né? Mas, como o Papa também falava ali na sua colocação, o para sempre. Como nós vivemos o provisório, o descartável, a sociedade líquida, que muitas vezes vai se adequando de acordo com a sua própria vontade, olhando para si próprio. O sair de si está cada vez mais sendo perdido. E eu lembro muito também das cordas que o homem é chamado a viver, né? Como Santa Teresinha fala, as cordas da alma, que toda mulher e todo homem ele tem o ser esposa, o ser filha, o ser mãe ou pai, no caso de referência de cada um, né? E também o ser fraterno. Famílias que se fecham, se perdem. Famílias que querem viver somente aquele mundinho e não se abrem, não se põem saída, também elas se perdem. Quando a minha esposa foi percebendo nesse tempo do arriscar-se, que a corda dela que mais tocava, onde ela encontrava mais a Deus, era a maternidade. Ela batia em várias portas, mas ela conseguiu ter uma experiência, uma abertura mais do dom de Deus para a vida dela, quando ela foi mãe. Isso foi a corda dela. Eu vejo que a Luciana, ela renunciou a tudo em nome de uma maternidade. Não a maternidade que se debruçava dos filhos, colocava debaixo das asas, mas uma maternidade para liberdade, para lançar. Quantas vezes eu vi as minhas filhas sendo levadas, elas que foram as primeiras, né, a fazer algumas atividades em casa, a comprar algumas coisas, a ser colocada elas em um grau de responsabilidade pertinente à idade delas, para que pudessem se lançar para o mundo, de ver que os filhos não nos pertencem,
Nós, como nós falamos no início, somos apenas administradores dos dons de Deus. E você acha também que esse medo de se arriscar, pela conversa eu fui pensando aqui, talvez as pessoas tenham medo de se arriscar também porque tenham medo de se comprometer, de perder. Eu vou me arriscar no matrimônio e eu sei que a partir de hoje a minha vida não vai ser mais minha. Vou perder várias Eu vou perder possibilidades. várias possibilidades. Né, eu vou me arriscar para construir uma família, então eu vou perder minha autonomia e independência. Eu vou me arriscar tendo um filho, então eu vou perder aquele tempo que eu queria ter para mim. Você acha que está atrelado também esse medo de perder? Sim, e assim, todos nós temos muito medo de ficar sozinhos. E temos medo de nos conhecer, com medo de decepcionar quem nós somos. E quando nós nos conhecemos em Deus e no outro, nós vamos ver a misericórdia junto com a verdade e vamos desabrochando. O homem ele não foi feito para viver só. Sempre ele tem a necessidade do outro. Mesmo que ele seja um celibatário, mesmo que ele esteja solteiro, ele sempre tem a necessidade, nem que seja do seu amigo. Aqueles que são chamados ao matrimônio e abraçam isso, esse para sempre, eles são levados a cada dia mais a encontrar-se consigo mesmo, quem verdadeiramente ele é. E quando os filhos aparecem, é como se tivesse eu casado, eu solteiro, depois eu casado. Enquanto os filhos não aparecem, falta algo na gente. É como se uma peça do quebra-cabeça não tivesse ali presente. E a alegria do encontro da vida, quando ela vem para a luz e vem aqui para a gente, é algo que vem nos completar. A maior raiva, sabe, do inimigo de Deus é realmente que o homem consegue gerar a vida e o anjo decaído, ele não consegue mais gerar a vida. O ser humano tem a graça de Deus de ser aquele portador do germe de Deus para gerar a vida. Então, quando me uno à minha esposa, eu estou celebrando o louvor de Deus. Naquele momento em que eu me uno à minha esposa, no meu ato conjugal com ela, eu coloco para fora da minha casa todas as mazelas, as coisas que vão se levantando para destruir a família. Porque naquele momento eu estou louvando a Deus. E o fruto deste louvor é a vida, que o inimigo de Deus não pode. E a raiva dele é essa. Por isso que ele não quer permitir que os matrimônios aconteçam. E a acontecer, ele não quer permitir que esse matrimônio frutifique. Além de ele tentar impedir que nós cheguemos lá, ele tenta realmente destruir a nossa capacidade de louvar a Deus com o dom da vida.